Oi, amores, graça e paz, como vocês estão? Bom, eu estou muito bem, graças a Deus. E no estudo bíblico de hoje, iremos aprender mais sobre Eliseu, quem foi ele, o que aprendemos com ele e características de Eliseu. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final. Se você é novo, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja. Bom, como eu falei, hoje vamos estudar sobre Eliseu. Bom, para começarmos o estudo de hoje, quem foi Eliseu? Bom, Eliseu ele foi um profeta muito fiel e temente a Deus, que viveu em Israel segundo o profeta Elias. E sua história é registrada primeiramente lá em 2 Reis, capítulo 2 ao 13, diferente de Elias, que teve uma visão mais voltado para orientação e a confrontação, perdão. E Eliseu ele teve um ministério mais voltado à cura, à provisão e ensino, embora também confrontasse o pecado quando necessário. E para vocês terem noção, o significado do nome de Eliseu significa Deus é salvação ou o Senhor é o meu Salvador. Um nome que refletia exatamente o que Deus fazia através dele, salvação, milagres e restauração. Então, quais são as características de Eliseu? Eliseu, ele era fiel, serviu Elias com dedicação antes de se tornar um profeta. 2. Ele era corajoso, não teve medo de falar com reis ou enfrentar crises. 3. Comprometido, possuiu porção dobrada do espírito profético. 4. Sensível à voz de Deus, sabia discernir o tempo certo de agir. E 5. Usado por Deus em milagres. Ele operou mais de 15 milagres registrados na Bíblia. Bom, e quais foram os milagres mais marcantes feitos por Eliseu? Bom, teve a separação das águas do Jordão. Eu vou passar aqui os versículos para vocês irem lendo em casa. Teve a cura de águas amargas, multiplicação do azeite da viúva, ressurreição da filha da Sunamita, cura de Naamã e um morto revive ao tocar os seus ossos. Muito forte, né? Então, basicamente, para resumir, o ministério de Elias estava determinado quando Deus ordenou que ungisse o seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Vamos ler uma passagem que está lá em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 16, que vai nos dizer: Inclina ao Senhor o ouvido que ouve e abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então, depois da história de sucessão do profeta Elias e o chamamento do profeta Eliseu, nos ensina a verdade, muitas das vezes esquecida, e não somos insubstituíveis, embora não sejamos descartáveis. Então, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de fazer para receber a sua parte. Então, Eliseu ele pediu a porção dobrada do espírito de Elias. A gente pode ler isso em 2 Reis, capítulo 2, o versículo 9, que vai nos dizer o seguinte: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me dê porção dobrada do teu espírito. Bom, e para fechar o nosso estudo, o que este versículo realmente quer dizer? Que eles haviam acabado de atravessar o Rio Jordão milagrosamente e Elias feriu as águas com seu manto. Isso mostra que o ambiente era sobrenatural e profético. E Elias dá a Eliseu a oportunidade, um pedido final, como um mestre abençoando o seu discípulo. Isso mostra que Eliseu tinha acesso e intimidade com o profeta. E quando ele fala, antes que seja tomado de ti,
Ele sabia que seria levado por Deus, ou seja, estava prestes a ser arrebatado. Bom, um destaque desse resumo de estudo bíblico é: Eliseu ele não pediu fama, poder, dinheiro ou status. Ele pediu a porção dobrada que havia sobre Elias, ou seja, uma mesma unção, mas em medida maior. E esse pedido revela humildade e ousadia espiritual e fome por Deus. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do ensino da palavra de hoje. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Clique em gostei, se inscreva no canal, deixe um comentário se esse estudo bíblico te abençoou. E me siga lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram. E compartilhe esse estudo bíblico com alguém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e tenha uma boa noite.